E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Assunto um pouco delicado aqui, porque quem acompanha o Bibotalk sabe que eu não gosto de ficar falando do problema das igrejas dos outros e defeitos da igreja A, B ou C, mas devido às repercussões das últimas 2 semanas envolvendo a igreja Bola de Neve e até por conta, né, dos problemas que estão sendo apontados ali, vídeos como esse, o Vitor Fontana também fez, nós já fizemos alguns podcasts que eu vou até indicar para vocês aqui ao longo desse vídeo, eles se tornam importantes porque muitas pessoas às vezes estão nessa condição de abuso e não se dão conta, tá? Não se dão conta. Então vídeos como esse acabam sendo não um vídeo para ficar exaltando o erro dos outros, exaltando o problema daquela igreja, não é isso. Mas como veio muita coisa à tona, inclusive com vídeos de famosos e tal, uso isso como um trampolim para se criar um alerta, para se criar uma mentalidade para que você não caia mais em abusos. Então como não ser enganado, como não permanecer numa igreja tóxica, como não, sabe, cair na mão de gente maldosa, de gente que usa o nome de Jesus para manipular você, para extorquir você, para aprisionar você numa coisa chamada cristianismo. Então, esse vídeo é mais nesse intuito, não no, sabe, não é eu não tô fazendo coro com vaia, com não é isso, mas é um alerta. Aliás, muitas pessoas que falam sobre isso funciona mais em torno de alerta. Se você não sabe do que eu tô falando, nas 2 últimas semanas tem pipocado na internet uma série de denúncias contra a igreja, contra várias denominações não, né? Contra várias igrejas Bola de Neve, que é uma denominação com igrejas espalhadas por todo o mundo. Então tá surgindo aí várias denúncias envolvendo algumas dessas congregações da Bola de Neve e tal, denúncias que a gente não consegue apurar para ver se são verdade, mas, Bibi, então tu não deveria fazer o vídeo, mas algumas viraram processos e tal, e assim, e tem gente famosa fazendo vídeo dando a cara a tapa, então a gente imagina que não seja mentira. E não só não imagina, como coisas que eles estão denunciando, fora que eu também já testemunhei pessoas próximas que me contaram histórias muito parecidas com as quais estão sendo agora veiculadas aí na internet. Então a probabilidade de ser verdade é altíssima, tá? E assim, a chance disso realmente ter acontecido, ela é grande, por conta, né, do modus operandi, dessa cultura e tal. Então a ideia desse vídeo é mais abrir os olhos. Lembrando que o Bibotalk já fez em 2022 um podcast incrível chamado Igrejas Tóxicas. A propósito, foi o podcast no Spotify mais ouvido de 2022. E a gente fez também esse podcast aqui, uma igreja chamada Tove, que foi baseada neste livro aqui. Livro esse que é leitura obrigatória para todo mundo que tem algum cargo na igreja. Se você tem algum cargo, ou se você almeja ser um voluntário na sua comunidade, ou almeja o ministério pastoral, esse livro é leitura obrigatória, porque ele nos ajuda a entender, tanto que a primeira parte do livro é difícil, porque são denúncias, né? São denúncias. E depois ele propõe caminhos para que a gente evite essa cultura do abuso. A propósito, eu quero fazer um parênteses aqui. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: a culpa não é de quem foi abusado. Se você sofreu abuso emocional, espiritual, financeiro ou até mesmo de outra natureza, a culpa não é sua. Isso tem que ficar muito claro. Você, de forma inocente, caminhou em direção a uma igreja, a uma liderança abusiva e que usou o nome de Jesus e a sua inocência para manipulá-lo e defraudá-lo, abusá-lo e por aí vai, tá? A culpa não é sua. E a ideia desse vídeo aqui é levantar algumas bolas e meios para você não ser mais enganado e para você talvez, caramba, eu tô vivendo isso e não tô ligado. Gente, algumas coisas assim, só por alto, tá? Se na sua igreja o seu pastor ou a liderança, né, do seu GP, grupo pequeno, célula, fica dando pitaco dizendo o que você tem que fazer, com quem você tem que namorar, se você deve fazer isso ou não, sabe, se você não pode visitar outra igreja, isso é um sinal bem claro de uma igreja possivelmente abusiva. Não vou dizer que todo mundo que pratica isso é um abusador, não vou falar isso, mas igrejas que assumem essa ideia, não, o seu pai espiritual,
entendeu? Pessoas que não se movem sem antes falar com o pastor, com a pastora, sabe? Pastores que usam do medo. Ah, você mudou de igreja? Cara, esses dias, quem é que me mostrou um áudio? Acho que alguém mostrou um áudio na internet da pastora. Você saiu daqui, pô, você ajudava uma missão e agora você tá saindo. Olha, eu não tô dizendo nada, mas a maldição de Deus vai te alcançar e tal, porque você tá saindo da casa dele. Sabe? Igrejas que tratam a sua denominação como o reino de Deus, você não pode visitar outras igrejas, você não pode ler literatura que não seja dos pastores da denominação. Sabe? Gente, isso é um sinal claro. Igrejas que obrigam vocês a irem em determinados congressos e não pagam esse negócio, mas você tem que pagar, que é um dos casos que estava acontecendo na Bola de Neve, né? A pessoa era obrigada a viajar para um lugar, tinha que usar o próprio sistema ali de viagem da igreja, que daí tava do nome de não sei de quem, uma série de denúncias, inclusive isso já foi, a justiça já foi acionada. Mas vamos lá. Igrejas que obrigam. Gente, igreja não obriga a nada. Pastor não manda em você. Tá? Pastor não manda em você. Pastor prega a palavra, pastor orienta a sua vida se você pedir um conselho a ele, entende? Ainda assim, ele não deve dizer o que você tem que fazer ou não, porque você tecnicamente deve ser uma pessoa madura, e se não é uma pessoa madura, que tem alguém responsável por você, seja o seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, avô, avó ou algum cuidador, tá? Pastores que ficam, sabe, cuidando dos mínimos detalhes. E porque, gente, e aí tem um parênteses aqui, tá? Infelizmente, muitas pessoas, por terem problemas com figuras de autoridade, acabam delegando essa figura de autoridade aos líderes espirituais da comunidade. Então acabam e ficam se tornando presas fáceis a esse tipo de coisa. Não, porque o homem de Deus, eu preciso disso e tal. Ou seja, são pessoas que buscam os podes e não podes, sabe? Essa teologia pobre do será que é? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Aí vou perguntar pro pastor, vou perguntar pro líder do GP. É uma pessoa, ela é toda melindrosa. Por quê? Porque ela mesma não busca um conhecimento, ela não busca um amadurecimento em Jesus, então ela acaba se tornando presa fácil de abusadores. Então assim, gente, vamos lá. Então você precisa abrir os seus olhos para igrejas que ficam determinando as coisas na sua vida, o que você pode ou não fazer. A igreja ela tem que pregar a palavra. E obviamente que quando se prega a palavra, vai se pregar um jeito de viver, uma ética cristã, entende? Agora, pastores que ficam dizendo, você não pode fazer isso. Sabe, pastor não fala isso. Entende? Pastor não manda em você. Eu não, porque aqui a gente só pode namorar se a liderança aprovar. Eu acho isso complicado. Não tô dizendo que todo mundo que pratica isso é abusador, mas eu acho bem complicado, por mais que a intenção seja cuidar e tal. Eu acho uma atitude complicada. Entende? Porque de alguma forma fere a consciência e a liberdade da pessoa. Então, assim, gente, pastores não mandam em você. Pastores orientam a sua vida conforme a palavra de Deus. Sabe, você tem liberdade de visitar outras igrejas, outros irmãos, sem pedir autorização. Isso não é rebeldia. Você não só pode, como deve ler outras teologias, outros autores. Aliás, o meu livro, Deus que Destrói Sonhos, ele foi responsável por pessoas abrirem os olhos. Tem um testemunho que o Tiago Alicerce recebeu, aliás, Tiago Alicerce que está aí meio que encabeçando várias dessas denúncias e tal, ele recebeu um testemunho que um grupo de pessoas, ao ler o meu livro e terem contato com vários conteúdos do Jesus Cop, entenderam que estavam numa igreja tóxica, que estavam numa igreja que era bem complicada, né? Era bem complicada. Então, galera, sim, se a sua igreja proíbe você de olhar pro outro, sabe, para a cerca do vizinho, olha que legal, sabe? É claro que quem acompanha o canal sabe que eu sempre defendo a ideia. Conheça a teologia da sua igreja, parta da sua igreja, entendeu? Agora, né, você pode ler outras pessoas, ler outros autores, conhecer diferentes visões. Então, igreja que proíbe visita, igreja que fica amaldiçoando os outros, sabe? Igreja que, quer ver um negócio muito complicado? Igreja que quando alguém sai, a liderança fica detonando essa pessoa. Não, porque o fulano saiu, agora Deus vai pesar a mão sobre ele, onde já se viu, negou o nosso conselho, e nós somos autoridade de Deus sobre a vida deles. A autoridade que Deus concede à liderança não é para ficar mandando nos outros, não, amigo. A autoridade que Deus concede à liderança é para servir os outros, tá? É a autoridade
para servir, para falar em nome de Jesus, para fazer o que Jesus fazia. E Jesus orientava, tá? Jesus pregava com autoridade. Então, é muito importante, sabe? A gente ter essa noção, a gente ter, assim, ter esse direcionamento. Mas vamos lá, galera, algumas coisas então para você não ser enganado, tá? Como eu estava dizendo, tradição. A tradição da igreja tá aí para te ajudar. Olhe para outros cercados, olhe, sabe, para além da sua comunidade. Leia bons autores, tá bom? Leia bons autores. Você precisa estudar a palavra de Deus, porque quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais firme você fica numa espiritualidade cristã e mais entendimento você vai ter quando se deparar com uma situação abusiva, entendeu? Ler bons autores, estudar bem a Bíblia vai te proteger de abusos, tá bom? Vai te proteger de abusos. Outra coisa, a sua igreja tem algum mecanismo de defesa contra a liderança? Como assim? Para ficar um pouco mais claro. Quando a liderança da sua igreja comete erros, quem segura? Quem discipula? Para quem que você pode contar quando um caso de abuso acontecer com você por parte de algum líder? Entende? A igreja precisa ter uma liderança plural que inclua homens e mulheres. Antes que você venha dizer assim, ó, esse pessoal que fica defendendo o pastorado feminino. Eu não estou falando sobre pastorado feminino, ainda que eu defenda teologicamente isso. Eu estou falando sobre liderança na comunidade. Na minha opinião, e de vários pensadores, aliás, a minha opinião é embasada nesses pensadores e pastores e teólogos, é que uma igreja que não tem liderança feminina, ela é capenga. E é um problemão, porque mulheres abusadas muitas vezes não vão ter para onde recorrer e para onde contar, como tem vários casos aí registrados em livros, né? Leia o Grito de Eva, que você vai entender o que eu tô falando, tá? Grito de Eva é o nome do livro. Assim, gente, na moral, igreja precisa ter mecanismos de defesa contra ela mesma, não é só contra a liderança, porque assim, ó, toda igreja vai errar, galera. Toda igreja, em maior ou menor grau, vai errar, igreja vai decepcionar, e sim, igrejas podem cometer excessos barra abusos. Infelizmente, pode acontecer, como acontece. Ok, aconteceu, isso é ruim, isso é trágico. Como que a gente lida com isso? Como que a gente trata isso? A igreja precisa ter mecanismo de defesa contra ela mesma. Por isso tem que ter uma liderança plural. Por isso que tem que ter uma liderança com vários líderes, homens e mulheres nessa liderança, porque a igreja precisa ter quem a defenda dos seus próprios líderes, entendeu? Chame de diretoria, chame de conselho, chame do que você quiser. Tá? Precisa, presbitério, precisa ter um mecanismo de defesa. E assim, não pode ser aquele mecanismo de defesa onde todo mundo tá ali abaixo do pastor e bate palma, né, porque às vezes tem igreja que tem, não, mas nossa igreja tem presbitério, nossa igreja tem aqui uma diretoria. Mas, mano, é um bando de baba-ovo do pastor, entendeu? Que inclusive é funcionário da igreja. Sinceramente, ó, na minha opinião, diretorias de igreja, onde só tem funcionário da igreja, eu não acho eficaz. Por que eu não acho eficaz? Porque eu já fui por muitos anos de uma denominação com pessoas que dependem financeiramente da igreja. E por dependerem financeiramente da igreja, ficam quietas muitas vezes, porque sabe que se levantar a boca vai ser demitida. Entende? Isso é um problema. Tem que ter na liderança da igreja pessoas que não dependam financeiramente da igreja, que amem a igreja, amem a sua liderança, mas que quando verem alguma coisa de errado, com provas, né, vão agir, porque não dependem financeiramente daquilo ali para comer. Porque às vezes em nome da comida para a família, né, em nome do arroz e do feijão e da conta de luz que tem que pagar, fica quieto e finge que o problema não é seu. Então, sabe, uma igreja precisa ter mecanismos de defesa que a defendam dela mesma, defendam da liderança. Tá bom, gente? Então, como não ser enganado? Estudar bastante a Bíblia, ler bons autores, tá? Igreja que precisa ter mecanismo de defesa, igreja que precisa ter uma diretoria e a segunda coisa é saber que pastor não manda na sua vida. Eu já falei um pouquinho sobre isso anteriormente. Pastor não manda na vida de ninguém. Pastor orienta em nome de Jesus. Pastor não obriga, não ameaça, sabe? Pastor não faz ameaça, gente. Não, pastor não faz isso.
pastora não faz isso, tá entendendo? Então assim, se você vive num ambiente minimamente parecido com isso, abra os seus olhos, tá? Abra os seus olhos. Nossa, mas aqui eu fui acolhido, aqui eu sei que... e eu não tô dizendo que, né, a igreja que eu citei no começo do vídeo aqui, que toda igreja é assim. Não é isso, gente, tá? Não é isso. Pode ter igrejas dessa denominação muito boas, tá? Mas assim, por tudo que eu já ouvi in loco, presencialmente, assim, tete a tete, não foi que me falaram, não, a pessoa abusada me falou. E por tudo que tá rolando na internet agora, parece ser um mecanismo, parece ser uma forma de pensar e de agir, parece ser uma cultura, parece ser uma cultura de igreja. Então, é bom você abrir os seus olhos, tá bom, gente? É bom você abrir os seus olhos. Volto a repetir, escute esse podcast aqui, o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Escute também esse podcast aqui, o link também está na descrição desse vídeo. E se você quiser ir mais a fundo, uma igreja chamada Tov, tá bom? Uma igreja chamada Tov vai te ajudar demais a entender esses abusos. E é isso. E mulheres, né? Geralmente mulheres acabam sendo, acho que em termos das histórias que eu já ouvi, tanto que circulou na internet como as que eu já ouvi presencialmente, parece que mulheres acabam sendo presas um pouco mais fáceis para esse tipo de coisa. Mas muito homem também, muitos casais pastorais, né? Inclusive recentemente ouvi a história de um casal pastoral que sofreu muito nessa denominação, enfim, humilhação. Gente, humilhação parece que é palavra-chave, assim. Tá bom, gente? Então, abra os seus olhos, tá bom? Abra os seus olhos. Igreja precisa ter transparência financeira, tá bom? Igreja precisa prestar contas. Igreja precisa ter uma liderança plural, tá? Enfim, volte esse vídeo, ouça ele com calma depois, que Deus abençoe todos vocês, que Deus ajude aqueles que passaram pelos perrengues, pelos abusos, tá? Não é fácil, e é isso, gente, é abrir os olhos e se preparar. Não deixe de congregar, existem muitas igrejas boas no Brasil, tá bom? E é isso. Lembrando que toda igreja, ela tem seus problemas e ela tem os seus defeitos e ela precisa melhorar. E para que uma igreja melhore e esteja sempre tentando se parecer mais com Jesus, ela precisa ter pluralidade de discípulos. Deus abençoe todos vocês. Voltamos no próximo vídeo. Amanhã tem BTcast. Estou preparando também postagens do BTD em São Paulo que a gente teve, foi bem legal e todas as palestras foram gravadas e a gente vai postar aqui, tá bom? Deus abençoe e é isso. Ouça podcast, leia bons livros. Deus abençoe.